E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje num ambiente diferente para falar de direito, para falar de expectativa com a sua carreira, para falar de coisas importantes que você deve ter na sua bagagem antes de começar a sua trajetória. E vejam, por que eu estou aqui? Aqui atrás de mim, vocês podem ver, tem uma pitangueira. E o que aconteceu? Vejam, não sei se vocês podem ver tudo, mas essa pitanga, ela é extremamente doce e ela é nova, recém-germinada aqui nesse pé de pitanga, e ela traz para mim um exemplo muito bacana. Eu vou usar aqui uma figura de linguagem, uma figura jurídica que chama-se analogia. Vejam, essa pitanga, pequena pitanga, ela tem um sabor quase que indescritível de tão doce. E eu vou experimentá-la aqui e tentar fazer você entender quão doce ela é. Eu diria para você que é perfeita, ainda mais se colhida assim no pé. Então, índio, você quer falar sobre o que hoje? Talvez vocês escutem aqui um outro tempero na audição de vocês. Eu estou próximo de um galinheiro que eu tenho aqui no ambiente onde resido, e aqui é meio que um ambiente de reclusão, onde eu penso e curto um pouquinho da natureza, esse espaço aqui meio rural do meu ambiente. Bom, beleza. Por que você está aí então para falar o quê? Eu vou fazer uma analogia na sua carreira jurídica e trazer a figura da pitanga aqui para mostrar para você o quão importante é você semear e colher frutos das suas ações e, além disso, cuidar das suas ações. Tá? E ações aqui não é algo despropositado, mas ao contrário, de propósito. O que é cuidar das suas ações? Poxa, veja, você é um advogado recém-formado, uma advogada recém-formada e quer alavancar sua carreira. Você nem sempre vai encontrar um ambiente favorável, um ambiente que você goste, ou uma situação em que a sua desenvoltura vai ser a ideal para você conquistar coisas de forma acelerada, de forma rápida. E às vezes isso também não é bom, porque a natureza não dá saltos. Veja, essa pitanga aqui, nesse ambiente que eu resido, ela tem uma particularidade recente e interessante. Qual é? Ela não estava dando pitanga. E hoje onde estamos, o clima está muito seco. Já tem mais de 160 dias que não chove, nenhuma gota, certo? E qual foi a minha ação? Durante toda a manhã, antes de fazer qualquer dos meus afazeres, o meu primeiro afazer é aqui cuidar dos meus galináceos, né? Que a gente tem com especial prazer, porque são os animaizinhos que as crianças curtem, sempre tem um ovinho ali e tal, e aquilo é um chamariz para elas saírem um pouco da tela do celular e até para a gente se distrair, ver os bichinhos crescendo, se reproduzindo e trazendo diversão e essa energia de tranquilidade para a gente, como se a gente estivesse realmente numa área rural mais ampla, mais próximo da natureza. Esse espacinho aqui, que é esse espaço que eu tenho agora, traz para a gente um pouco de tranquilidade, de troca de energia com a natureza. De vez em quando passam umas araras aqui, umas maritaquinhas, que vocês devem estar ouvindo. Então é muito legal esse ambiente aqui, para mim tem sido muito prazeroso. Mas como eu cheguei até aqui para fazer esse vídeo para você e fazer uma analogia com a pitangueira, olha só, comecei a regar já tem uns 60 dias que eu rego todo dia, não com muita água. E ela está, não sei se vocês podem ver, mas ela está extremamente frutificada, né? E cada pitanga um sabor inigualável, como se ela tivesse sido açucarada mesmo. E é um açúcar doce, natural, que a natureza propicia. Então, veja, mas o que tem isso a ver com o que você fala, índio? É o seguinte, primeira coisa, quando você for começar a sua carreira, você precisa se sentir confortável e você precisa fazer algumas coisas que são indispensáveis para que você evolua com naturalidade, sem forçar a barra, certo? Sem querer dar saltos além das suas próprias possibilidades. Mas existe a possibilidade de você sim evoluir numa velocidade mais razoável a ponto de você alcançar resultados mais rápidos, certo? Então veja, a minha pitangueira estava sem água, né?
Eu passei 60 dias diariamente, toda manhã, antes de começar qualquer outra tarefa mais importante do meu cotidiano, a perder 5, 10 minutinhos aqui para regar essa pitangueira. Porque eu percebi que além dela estar seca, ela estava sem frutos e sem flores. Ó, mais um voo rasante aqui de um galináceo. É legal porque eles têm um espacinho deles, mas de vez em quando eles querem dar uma voadinha. É chamado voo de galinha, né? Aquele voo curto. E é legal o barulho, o som que eles fazem. Mas enfim, vamos voltar aqui ao que interessa. Então, quando eu passei a regar a pitangueira, eu passei a observar a florada dela. E poucos dias depois eu já comecei a perceber os primeiros frutos. Vejam, foi um tempo de 60 dias praticamente para tudo se tornar dessa cor que está aqui. No vídeo aí está um tanto razoável para vocês enxergarem. Mas vejam, eu já colhi umas 2 ou 3 e agora com mais essas 2, 4 ou 5 pitangas aqui e estou saboreando com vocês. Essa analogia, vejam, você que já estudou direito na faculdade, na universidade, você sabe bem o que é uma analogia. E a gente trazer para a nossa realidade, para o nosso caso concreto, um exemplo de coisa semelhante. O que eu estou querendo trazer com essa pitangueira aqui, como análoga à situação das nossas falas? É o seguinte, gente. Você só constrói através de ações, através de atitudes. E construir um caminho exitoso na advocacia não é só você ter a sua especialização, você ter o seu mestrado, doutorado, porque isso para o cliente pode até fazer certa diferença quando ele for te contratar, sabendo que você tem toda essa qualificação. E é importante, o estudo é muito importante, é muito valioso, mas não é só isso. Você precisa fazer com que o seu produto fique doce o suficiente para que o seu cliente se sinta bem no seu ambiente, ainda que ele seja um ambiente virtual, que você possa trazer para ele algo que realmente faça diferença. Vamos voltar na analogia? Eu consigo descrever para vocês que é um sabor inigualável. Eu nem conhecia pitanga, para ser sincero. Depois que vim para cá e observei a beleza desse espaço, que é simples, tá? É um espaço rural. Tem galinha, tinha coelhinho aqui para os meninos, mas 2 fugiram. Os 2 fugiram. Tem os cachorrinhos das crianças e tem as plantas que a gente se diverte com elas. É próximo da nossa área de churrasco aqui. Então assim, esse é o ambiente para mim, depois da cozinha, claro, o mais gostoso. E a gente cogitou aqui até de transferir a cozinha para cá, de tão gostoso que é. Escutar o canto dos pássaros, perceber as araras passando por aqui, né? Escutar o canto dos galinhos e o cacarejar das galinhas quando botam seus ovos, certo? Olha aí, estão escutando. O batido de asas de alguns outros pássaros, beija-flor, bem-te-vi, tudo isso que tem aqui, um espaço simples, pequeno. Então olha só, mais um ponto. O sabor da pitanga, doce como é, que eu posso descrever como algo assim, um doce sutil, mas um fruto adocicado com um doce sutil, certo? Que faz você perceber, poxa, que gostoso, né? Eu reguei 60 dias e hoje estou aqui para provar várias frutinhas desse doce inigualável, que vem com a sabedoria divina, com a sabedoria da natureza, com coisas que a gente só percebe se a gente usar um pouquinho da nossa emoção ou da nossa atenção focada para a gente perceber que, por exemplo, num escritório de advocacia, o cliente quer algo diferente. Tem muita gente oferecendo a mesma coisa. O que você pode oferecer para o cliente? Um sabor diferente da experiência que ele vai ter com o seu atendimento, com a sua atenção, com a sua forma de conduzir a questão dele, sua forma atenciosa, sua forma estratégica, sua visão de negócio, a sua visão empática com a situação do cliente. Sabe, isso tudo faz muita diferença. Então, a pitangueira está me servindo aqui para fazer diversas nuances dessa analogia. Primeiro, o seu escritório ou a sua advocacia, porque hoje a gente sabe que nem precisamos tanto assim de um ambiente físico, e há pouco eu me perguntava, caramba, como as coisas mudaram, né? Olha só, antes você precisava ter um escritório parrudo, com a biblioteca repleta de volumes, você precisava estar bem localizado, para passar inclusive uma impressão legal, você deveria ter um terno bacana, né? E também chegar no fórum com um carro legal, poxa, esse advogado é
um cara que poxa, ele ostenta, né? Ele aparenta ser um cara que cobra caro e que, portanto, o fundo da visão do cliente é: esse cara tem êxito, ele é um cara importante, ele é um cara que... Mas hoje, gente, isso é importante, com certeza. A boa aparência, o seu conforto, poxa, você ir ao fórum, hoje a gente nem vai tanto ao fórum, mas ir ao tribunal, num carro confortável, com ar-condicionado, direção hidráulica, realmente, isso é o fruto do seu trabalho. E, de certa forma, pode até servir para impactar o seu cliente. Mas o que eu quero dizer é que você que está começando não precisa de muito, certo? Você precisa de coisas simples. A primeira coisa é que você precisa entender o seu cliente, certo? Você precisa entender o contexto, o ambiente em que você se encontra. Você precisa se sentir feliz no que você faz. Você precisa, de fato, ser um advogado que gosta daquilo que você faz, ou que gosta do resultado que você obtém com o que você faz. Temos vários colegas aí que trabalham em alguns nichos que não são a praia deles. Não é aquilo que ele mais gosta de fazer, mas é aquilo que sustenta o escritório dele, que ele montou o modelo de negócios dele para poder evoluir no empreendimento. Lembrem-se, a advocacia é um negócio e, sendo a advocacia um negócio, tem que fazer sentido, tem que ter resultado. Não basta você fazer por fazer. E quando você se preocupa em fazer por fazer, às vezes você espanta o cliente, porque ele sabe ou imagina que você está fazendo aquilo no automático, numa produção em série, e às vezes escritórios grandes fazem isso. Mas se você está começando, você deve trazer para o cliente uma visão, usando mais uma vez a analogia, em que o cliente vai sentir o sabor da pitanga, o docinho da pitanga, o docinho sutil da pitanga, né? Que é o seu serviço, é o seu fruto, o seu trabalho. Então vejam, é preciso que você seja empático, perceba o contexto do cliente e haja de forma tal que você transite, seja por nichos que sustentam o seu escritório, seja na sua praia, aquele negócio que você gosta de fazer, certo? Aquela área do direito que te encanta, para você seguir adiante de uma forma diferente do que está no mercado, certo? A gente tem muito advogado, tem muita gente prestando serviço, e hoje a internet é vasta para você poder se deparar com ofertas de todo gênero, de todo gênero. Mas veja, o que eu estou querendo destacar aqui é que você, enquanto advogado iniciante, pode se diferenciar já desde logo, quando você, mesmo ainda sem tanta experiência, consegue perceber e se colocar no lugar do cliente de forma empática, para trazer ele para o seu lado, para trazer ele, fazer com que ele, mesmo vendo que você é um principiante, confie na sua qualidade técnica. É claro, para isso você tem que ter um certo jogo de cintura, mas não é difícil, porque eu passei por essa situação. Quando eu comecei, já disse aqui em outros vídeos, não tinha barba branca, não tinha cabelo branco, tinha cara de novinho. E aí as pessoas que me procuravam, por indicação inclusive, tomavam um susto. Poxa, mas esse cara é muito novo, né? Como é que eu vou confiar nele, eu vou poder confiar nele? Acho que ele não sabe tanto como o experimentado advogado que eu posso consultar e já está há anos no mercado. Beleza, é isso. Você vai enfrentar esse tipo de situação. E esses dias, conversando com uma parceira do meu escritório, ela disse: doutor, eu quero muito trabalhar no seu sistema de parceria, porque eu sou uma jovem advogada, eu sou uma senhora, embora uma senhora, receosa de que pudesse evoluir na forma da nossa proposta, de aprender fazendo, de irmos juntos, né? Ela se retraiu um pouco e, com todo respeito, a gente considerou isso para dizer para ela o seguinte: olha, tudo bem, na hora do seu tempo, no momento em que você se sentir segura, caso efetivamente se sinta. Mas assim, as pessoas que começam, elas precisam perceber, pode parecer irônico e até simplório demais, mas as pessoas precisam perceber que é preciso começar de alguma forma, assim como eu comecei regando as pitangueiras, certo? Não daria fruto se eu não começasse todo dia me empenhando de alguma maneira, certo? E às vezes não é um empenho destemido, não é algo que te amedronte, que te faça pensar: poxa, eu não vou conseguir. É algo que você vai construindo gradativamente,
como eu disse, a natureza, e aqui nós estamos usando a natureza como ambiente analógico, ambiente de analogia, para que você perceba o quão é importante que você dê cada passo no seu momento certo, sem atropelar as coisas. E a nossa proposta aqui não é que você deixe de caminhar de forma um pouco mais acelerada, mas que ao contrário, você caminhe de forma consistente para que você chegue um pouco mais rápido no seu objetivo, naquele ambiente, naquela sua situação de conforto, certo? E o melhor que tem, e eu trago aqui a lembrança, uma frase que meu pai dizia muito. Ele foi no começo da carreira dele, vamos dizer assim, ele foi um comerciante destemido. Ele era um morador do Triângulo Mineiro, partiu para São Paulo de forma destemida para mexer com comércio e lá ele se embrenhou no ramo da panificação. E, desconhecendo muitas coisas, ele teve que aprender e sofreu bastante. Mas ele sempre dizia o seguinte, olha aí, ele sempre dizia o seguinte, eu gostaria de ter com 87 anos, quando ele estava com 87 anos, com 18 a experiência que eu tenho hoje. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, porque é um pouco disso que eu quero trazer aqui nas nossas falas, no compartilhamento de informações, especialmente de experiências. Existe a possibilidade de você, sabendo o caminho das pedras, como dizem nos ditados, né? Você conseguir chegar um pouco mais rápido onde você poderia e quer chegar, certo? Então assim, não se preocupe, você que ainda está começando, só precisa saber o seguinte, quais os recursos você precisa levar na sua bagagem?